Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psique em Xeque. Eu me chamo Diego Fernandes, sou psicólogo, mestrando em psicologia, e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um tema bastante, um pouco, vamos assim dizer, polêmico. Intitulado "O Brasil tem um psicopata na presidência da República?" Ponto de interrogação. É sobre isso que nós vamos hoje versar, discutir aqui, conversar. E eu peço a você que inscreva-se no canal, quem não é inscrito, e onde esse vídeo estiver chegando, que você possa também ativar o sininho de notificações para que todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo você seja avisado, e que você deixe aqui seus comentários, suas impressões, né? Outro ponto, eu gostaria de pedir a você que inscreva-se no nosso canal, no nosso outro canal chamado Política no Divã. Vai estar aqui no primeiro link da descrição, aqui no primeiro comentário, né, vai estar fixado. Você, por favor, entre lá e se inscreva no nosso outro canal, que é onde visamos discutir da ordem da psicologia, da psicanálise, como também de questões políticas. Então peço a você, entre lá, inscreva-se no nosso outro canal chamado Política no Divã. Eu quero, antes de tudo, deixar evidenciado que aqui não se trata de pertencer a partido A, partido B, a lado político A, a lado político B. Aqui se trata de uma avaliação, de uma análise a partir, claro, de expressões públicas da pessoa que hoje ocupa a cadeira da presidência da República, à luz da psicologia, mais especificamente à luz da psicanálise, a qual vai ficar evidenciada aqui por quê, tá bom? Essas imagens que vocês vão acompanhar agora são de manifestações públicas do presidente da República, de onde nós vamos aqui fazer uma avaliação de algumas dessas falas e correlacioná-las com a leitura, com a teoria psicanalítica sobre a questão da psicopatia e ver, a partir de então, a partir daí, se existe uma possível correlação dos atos públicos de Bolsonaro com uma possibilidade diagnóstica, vamos assim dizer, de um quadro aí psicopático, de uma personalidade antissocial, tá bom? Então acompanhe, por favor, esses eventos, esses vídeos, onde demonstram algumas atitudes do presidente da República. Não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Eu sou realmente a Constituição. Isso aí, presidente. O negão é o Hélio, meu irmão que demorou para nascer, levou 10 meses para nascer, mas deu parece aqui, negão, parece que atrás aqui, pô. O Hélio deu uma queimadinha no Hélio aí, senão seria a minha cara, Presidente, Hélio, qual a tua arma, Hélio? depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. O povo está clamando! Nós queremos o AI-5 e Bolsonaro no poder! Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! Ô, cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Não sou governo. Tá? O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil não vai
Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. E me desculpe, o serviço de informação é nosso, todos, é uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Vamos visitar a nossa feirinha da catedral. Presidente, vontade de encher tua boca com uma porrada, tá? Na lateral aqui, na lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor. Agora na Vila Goiânia, igual paraense, é isso? Aí estão algumas das manifestações, né, públicas do presidente. São apenas alguns, que são tantas que não, obviamente que não dá para colocar tudo aqui, né, porque senão ficaria muito extenso o vídeo. Antes de nós entrarmos nessa questão propriamente dita do presidente, eu gostaria de dizer aqui, né, de discorrer um pouco sobre como a psicanálise entende a questão da constituição de sujeito, a constituição do ser humano do ponto de vista, claro, psíquico, ok? A psicanálise entende o ser humano a partir de, no mínimo, 3 estruturas chamadas de clínicas, estruturas clínicas. A neurose, a psicose e a perversão. Por que é preciso explicar isso? Porque a psicopatia se enquadra dentro de uma dessas estruturas clínicas. Os psicopatas encontram-se vinculados automaticamente a uma destas estruturas clínicas aqui citadas. A psicopatia encontra-se dentro da perversão. É preciso dizer que, para a psicanálise, é muito difícil essas generalizações, essa universalização do conceito, por exemplo, da questão da psicopatia. E existem leituras diferentes da que a psicanálise apresenta, né? Como a terapia cognitivo-comportamental vai apresentar um tipo de interpretação acerca disso, do que como né, que se dá a psicopatia. A análise experimental do comportamento, a título de exemplo, entende que a psicopatia advém de um comportamento aprendido ainda na infância por parte dessa pessoa que sofreu agressões e tipo de abusos dos mais diversos ainda na sua infância. Tem a neurociência, que vai discorrer mais sobre uma questão neurobiológica envolvida nisso aí, né, trazendo bases genéticas para discussão. Enfim, existem interpretações diferentes. A psicanálise, a partir dessas 3 estruturas clínicas, entende então que a pessoa que se encontra num estado de psicopatia vamos assim dizer, vivencia essa personalidade psicopática, é alguém que se encontra dentro da estrutura clínica de perversão. É preciso sempre ressaltar que todos nós temos facetas das 3 estruturas clínicas: psicose, perversão e neurose. Contudo, há prevalência, né, há uma inscrição lá na questão da castração que ocorre no complexo de Édipo, né? Eu não vou entrar aqui nos métodos, nas nuances disso, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, isso deixa para outra hora. Como ocorre essa castração que cada um de nós sofre ainda na nossa infância, naquilo que Freud chamou, nomeou, né, tomando emprestado lá do teatro grego de Sófocles, né, a ideia de Édipo, rei, né, ele vai então partir dali para entender essa constituição subjetiva do ser humano, nessas estruturas, né, clínicas, onde o ser humano vai se enquadrar, vai melhor se conseguir, assim, vai se inscrever de forma mais adequada nas suas condições, ok? Então, a psicose é uma, a perversão é outra e a neurose é outra. A maioria das pessoas encontram-se predominantemente na neurose.
As pessoas psicóticas são entendidas, por exemplo, no senso comum, né, ou a partir de outras leituras, inclusive da psicologia, como aquelas pessoas que têm doenças mentais, a loucura. A psicanálise prefere nomear isso como um tipo de sofrimento mental, né, em detrimento de utilizar-se a nomenclatura doença mental, utilizar-se da nomenclatura de sofrimento mental. Enfim, essas são as bases, né, de estrutura clínica. E aí tem uma outra questão que é a estrutura psíquica de todas as pessoas. Veja bem, cada pessoa encontra-se predominantemente em uma destas estruturas clínicas. Ou se encontra na perversão, na psicose, na neurose. Lembrando sempre que o psicopata está na questão da perversão, na estrutura perversa, clinicamente falando. Sempre preciso ressaltar que perversão não é no sentido do senso comum. Na psicanálise tem uma questão bem específica de se entender isso como uma estrutura clínica, e não nessas questões dessa perversão que é entendida muitas vezes pelo ponto de vista moral, né, no senso comum e tal. Ok? Então, assim, só que para além dessas estruturas onde cada um de nós consegue, vamos assim dizer, né, nos inscrever a partir da castração lá no complexo de Édipo, ainda na nossa infância, todo ser humano, a partir da psicanálise, tem uma estrutura psíquica. E aí, essa estrutura psíquica está em todos os seres humanos de igual forma, que é a estrutura do id, ego e superego, ok? Ou consciente, inconsciente e pré-consciente em outro momento, você pode entender dessa forma, tá bom? Mas, por último, Freud discorreu sobre essas três nomenclaturas, id, ego e superego. Cada uma delas equivalendo a uma dessas questões, de consciente, inconsciente e pré-consciente, ok? O id equivale ao inconsciente, o ego equivale ao consciente, e o superego equivale ao pré-consciente, tá bom? Da primeira e segunda tópica lá na obra de Freud. Enfim, com isso, nessas estruturas, cada uma das estruturas clínicas se liga mais a uma dessas estruturas psíquicas. O id, que equivale ao inconsciente, se liga mais à questão da psicose. A perversão liga-se mais ao ego ou ao consciente, né, ao eu. Já a neurose se liga mais ao superego, né, que é a questão da lei, dessa exigência, tá bom? Então você vai percebendo que há uma correlação dessas estruturas, tanto clínica como da estrutura psíquica de cada um dos sujeitos, né, sendo que o psicopata, para a psicanálise, encontra-se nessa região ou nessa estrutura clínica que nós denominamos de perversão. E nessa perversão, como eu já disse, o que prevalece são as questões do ego. Então há uma prevalência do ego sobre a questão do id e sobre o superego, ok? Então, as leis que o superego, que a maioria de nós que se encontra na neurose, seguimos, né, ou buscamos seguir não só as leis jurídicas, mas como as leis sociais que a nós nos é colocada, logo o que nós tentamos, ou nós inclusive sofremos, né, temos sofrimentos, e é por causa desses freios morais, sociais que nos são colocados, e claro, jurídicos, né, porque nós buscaríamos aí a satisfação dos nossos desejos. Só que, como predominantemente o que acontece é que estamos na questão da neurose, nós então refreamos, vamos assim dizer, a nossa psique refreia esses nossos impulsos inconscientes vindos lá do id, para que nós não possamos realizar esse desejo. No caso de quem se encontra na perversão, e especificamente os psicopatas se encontram nessa região, nessa estrutura clínica, é importante só dizer que nem todo mundo que se encontra na perversão é um psicopata, ok? Nem todas as pessoas que estão na estrutura de perversão é necessariamente um psicopata. Isso precisa ficar claro. Contudo,
todo psicopata encontra-se na estrutura clínica da perversão, pelo menos à luz da psicanálise. Como eu disse, é muito difícil essa questão de generalização pela leitura psicanalítica. Contudo, é preciso aqui tentar uniformizar, vamos assim dizer, a conceituação de psicopata, não necessariamente uniformizar todos os psicopatas, ok? Mas sim a questão da nomenclatura. Lembrando que lá no DSM-5 a psicopatia é melhor entendida como estando dentro daquilo que chamamos de personalidade antissocial. Eu vou daqui a pouco fazer uma leitura dessas com vocês aqui, tá bom? Num livro que tem aqui, que eu estou com ele aqui em e-book e que vai ser de muita valia para nós aqui. Então, dentro da leitura psicanalítica, o psicopata é essa pessoa que se encontra dentro dessa estrutura clínica da perversão, que tem uma prevalência da estrutura psíquica do ego, do eu, ok? Eu acho que tentei assim deixar de forma mais evidente e de forma mais rápida, mais sucinta, tá bom? Não vamos entrar aqui em nuances de como cada uma dessas estruturas, dentro da castração, enfim, isso é para outro vídeo. Mas eu espero que esteja aqui dentro dessa leitura psicanalítica, vá ficando para você evidenciar de como isso vai acontecendo, tá ok? Lembrando, até a palavra tá ok aqui se enquadra aí ao nosso teor do nosso vídeo, né? A expressão. Mas enfim, brincadeiras à parte, voltamos aqui. Aí é preciso nós entendermos, né, como que isso se correlaciona, tudo isso que esse caldeirão que eu disse, se correlaciona com a figura do presidente da República. Para isso, tem esse pequeno livro aqui, que é do Ademir Silva, que é Psicanálise e Psicopatia, à luz da psicanálise sobre o sombrio mundo dos psicopatas. Tem aqui em edição nesse formato e-book, e eu gostaria de fazer uma leitura com vocês sobre algumas coisas para então entendermos o comportamento do presidente da República, tá bom? É claro que isso aqui não é nada definitivo, não estamos fechando um diagnóstico aqui, porém, estamos, a partir da luz da psicanálise, dando indicativos dentro do comportamento desta pessoa à luz dessa teoria, né? E aí, assim, é claro que precisaria haver uma investigação, haver aqui uma busca mais categórica para que pudéssemos, vamos assim dizer, fechar um tipo de diagnóstico clínico dizendo que essa pessoa enquadra ou não dentro de desse tipo de personalidade. Lembrando que psicopatia, à luz da psicanálise, não é considerada uma doença. Ou seja, isso não é algo reversível, uma vez que não é algo que tem cura, que não é uma doença para ser curada. Logo, faz parte do caráter, da conduta de uma pessoa. Inclusive, o psiquiatra forense Guido Palomba, ele costuma utilizar nem o termo sociopata e nem psicopata. Ele gosta muito da nomenclatura condutopata, porque é uma conduta patológica, percebe? Não necessariamente que a pessoa tem uma estrutura psíquica adoecida, que a pessoa tem uma estrutura psíquica doente, mas que é alguém que tem condutas adoecidas. As atividades dessa pessoa são de alguém que não se encontra dentro do espectro da maioria, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer alguma leitura aqui para vocês. Por exemplo, critério para o diagnóstico de uma pessoa que é, então, um psicopata, tá bom? O critério. Um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas, que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado por 3 ou mais dos seguintes. Aí nós vamos aqui elencar algumas coisas que tem que estar presente na conduta dessa pessoa a partir dos 15 anos a seguir. 3 ou mais dos quesitos que eu aqui vou citar. Primeiro, fracasso em ajustar-se a normas sociais relativas a comportamentos legais, conforme indicado pela repetição, ok? De atos que constituem motivos de detenção,
Isso é um critério, um dos componentes que pode estar presente na vida de uma pessoa que se enquadra dentro dessa questão da psicopatia. 2. Tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos ou de trapaças para ganho ou prazer pessoal. 3. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. 4. Irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressão física. 5. Descaso pela segurança de si e de outros. 6. Irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em manter uma conduta consciente no trabalho ou honrar obrigações financeiras. 7. Ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outra pessoa. E dentro disso aqui entra-se mais algumas questões. Vamos lá. Indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade, tem que ter, para ser enquadrado, para ser entendido como um psicopata, tem que ter 18 anos ou mais. Menos que isso não pode ser considerado um psicopata. Contudo, esses 3, no mínimo, desses comportamentos ou mais, tem que estar presente na conduta dessa pessoa a partir dos 15 anos. Ok? E aí faça aí uma avaliação, claro, pregressa desse estado atual da pessoa. Ou seja, há uma busca, né, avaliar como era a conduta dessa pessoa antes dos 18 anos de idade. Tá bom? C, né, aqui. Há evidências de transtorno de conduta com surgimento anterior aos 15 anos de idade. Então, para além desse comportamento atual, tem que ser avaliado para ser enquadrado, para ser entendido como um psicopata, né, alguém que tenha tido comportamentos que extraviam ainda a conduta comum dentro da sociedade, né, da maioria, antes desses 15 anos de idade. Ou seja, lá na infância, já indo para a adolescência, como era a conduta dessa pessoa. D. A ocorrência de comportamento antissocial não se dá exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar. Ou seja, uma pessoa que seja encontrada em uma dessas duas patologias, desses dois tipos de sofrimento mental, lembrando que está dentro, por exemplo, a esquizofrenia dentro da questão da estrutura clínica lá da psicose que eu havia dito anteriormente, ou dentro do transtorno bipolar, não se pode, dentro dessa avaliação, né, desses critérios para ser entendido como um psicopata, a pessoa durante um surto bipolar ou um surto dentro da esquizofrenia, porque aí não se enquadra como um critério para diagnóstico, para se entender a pessoa como tendo uma personalidade psicopática, ok? E esses critérios aqui, pessoal, se encontram tanto no DSM-5 quanto no CID-10. Aí, partindo desses critérios que aqui nós elencamos, nós podemos encontrar 3 ou mais na conduta do presidente, para que então possamos nós cogitar em ter um diagnóstico de uma psicopatia. Vamos lá. Um padrão difuso de desconsideração e violação do direito das outras pessoas, que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado por 3 ou mais dos seguintes. Veja bem, primeiro, fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivos de detenção. Se alguém tem um livro que se chama O Cabo e o Soldado, se não me falha a memória, que lá fala sobre a questão da conduta do Bolsonaro ainda no Exército. Então é preciso voltar lá, onde ele não se submetia muitas vezes, inclusive foi expulso do Exército Bolsonaro. E aí é preciso então fazer uma avaliação dentro desse critério. Tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos ou de trapaça para ganho ou prazer pessoal. Veja bem, a questão do nome falso aqui eu não vou entrar no mérito, porque eu não faço a mínima ideia se ele um dia já fez isso. Contudo, tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas,
É alguém que mente. Aí pode alguém falar assim, mas isso é intrínseco à questão política. Pode até ser. Inclusive, psicopatas buscam posições de poder, tanto na política, como posições em liderança, como líderes religiosos, como médicos, posições, galgam altas posições na sociedade. Então a política é um lugar que tem sim muitos psicopatas. Não estou dizendo que todo político é psicopata, né? É óbvio que não é isso, a lógica não é essa. Contudo, há sim psicopatas dentro da política, tá bom? Então, mas não necessariamente a mentira tem que ser parte intrínseca da conduta daquela pessoa que está fazendo política, tá bom? E o presidente da República incorre constantemente em mentiras assim, completamente descabidas, né? Em dizer uma coisa num dia, no outro fazer outra, em falar que vai fazer uma coisa e daqui a pouco muda de opinião simplesmente por critérios que só ele pode levantar o porquê que está fazendo aqui, ok? Então assim, constantemente incorre mentiras, mas é um critério um pouco vago dentro do campo de atuação dessa pessoa, que no caso é a política. Mas vamos lá. Impulsividade ao fracasso e fazer planos para o futuro. Aqui tem um ponto muito importante. Nós estamos vendo que é alguém que não tem condição de planejar o futuro da nossa nação. É alguém que não planejou, por exemplo, a questão de vacinação desse país, junto ao Ministério, obviamente, da Saúde, né? É alguém que, a meu entender, incorre nesse critério aqui claramente, né? Tem dificuldade em planejar o futuro, assim, na minha avaliação, categoricamente, ele se enquadra nesse. O ponto 4 aqui é inevitável. Irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressão física. Tem um vídeo que o Bolsonaro chega a dizer que a especialidade dele é matar, né? Porque ele era do Agulhas Negras, que foi do exército e tal. Assim, ok. Só que ele não está mais no exercício disso. Então, quando ele diz que a especialidade dele é matar, inclusive isso até mesmo para um militar, acho não ser muito plausível que alguém tenha e traga à tona a ideia de que ele tem por especialidade ser um assassino, matar, correto? Então, é alguém que não aceita o contraditório, é impulsivo na agressividade, ataca as pessoas, quando discorda dele, ele não aceita a discordância, como podemos ver aí, ataques a repórteres, perguntou sobre a família, logo ele ataca, ou seja, ele não aceita, ele tem uma impulsividade a ser agressivo, percebe? Então, esse critério para mim se enquadra. Descaso pela segurança de si ou dos outros. Na pandemia isso está evidente. Saía sem máscara, colocou-se em risco, como contraiu o vírus. Não que quem tome cuidado não possa contrair, contudo, ele se expunha a todo tempo ao perigo. Quando tomou a facada ainda na campanha, estava se expondo ao perigo, estando no meio de uma multidão, onde, claro, tem pessoas de pensamento contrário, infelizmente tem pessoas fanáticas, aonde pode também colocar a vida dele em risco. Quando agora há pouco tempo saiu um vídeo dele pulando lá na praia, indo em Santos, a nado, né, na beirada lá, colocando-se em risco, de novo, mais uma vez, e colocando as pessoas ali que estamos em meio à pandemia, causando aglomerações, não é a primeira e nem a última, faz isso constantemente. Agora, recentemente, no seu aniversário, ocorreu de pessoas aglomerarem em frente ao Planalto e ele lá para discursar para aquelas pessoas. Não gosta, agora passou a utilizar a máscara, mas não gosta da utilização da máscara. Gostar não é o critério é a questão da proteção de si, percebe? Então, assim, é alguém que não tem segurança, tem um descaso com a segurança de si mesmo e com a das outras pessoas, porque causa aglomerações, expondo essas pessoas ao risco. Então nós vamos vendo aqui que é alguém que já incorreu aqui de no mínimo 3 critérios desses para se enquadrar dentro desse espectro, tá bom? Dessa questão dessa personalidade psicopática. Veja bem, 6. Irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em manter conduta
uma conduta consciente no trabalho ou honrar obrigações financeiras. Ele trabalha pouquíssimo, né? Porque é preciso sempre lembrar que a agenda do presidente é pública. Todos nós temos acesso, só entrar lá no portal, né, da União e buscar compreender lá a agenda do presidente. Trabalha pouquíssimo, né? Enfim, então tem dificuldade aqui de manter aqui essas responsabilidades. Enfim, a questão financeira, eu não vou entrar de honrar questões financeiras, obrigações financeiras, porque aí fica difícil fazer essa avaliação, que é algo muito particular lá e é difícil ter acesso a isso. Eu estou fazendo aqui, levantando hipóteses a partir da conduta dele pública, do que se pode avaliar publicamente, ok? 7. Aqui também é um critério fortíssimo. Ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outra pessoa. Ele constantemente tratou essa pandemia, agora chegando a 300 mil mortes, de forma totalmente indiferente. Tenta racionalizar isso ao campo apenas, única e exclusivamente da economia, como se só isso fosse o problema. Isso também é um problema. Contudo, há um outro quesito, que é pessoas morrendo por causa de um vírus. E isso ele desconsidera, mesmo que os números subam estratosfericamente todos os dias. Ele tratou, como você acompanhou aqui no pequeno vídeo, gripezinha, estava no começo, mas depois ele continuou tendo esse tipo de conduta. Depois ele continua tratando isso dessa forma, dizendo não ser coveiro, e daí, esse tipo de frase, dentro desse contexto de que nós estamos vivendo, demonstra um distanciamento afetivo do ponto de vista, vamos assim colocar, né, de empatia por pessoas que estão perdendo a vida e por familiares que estão sofrendo por pessoas que foram perdidas, né, com essa doença. Então é alguém que, assim, na minha avaliação, encontra-se no mínimo dentro desses critérios aqui que nós já citamos. Ele se enquadra aqui nos 3, no mínimo aqui nos 4, né, desses critérios. E o indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade. Ele tem, claro, fez mais de 60, não sei a idade dele ao certo, 66, eu acho que é algo assim. Então, é alguém que se enquadra dentro desse perfil. Para que nós aqui venhamos falar assim, bater o martelo, ele é um psicopata, eu acho um pouco, vamos assim dizer, trivial e leviano da minha parte, como um profissional de saúde mental, fazer um negócio desse. Contudo, é preciso ressaltar que é indiscutível que vários dos critérios elencados dentro dos manuais de diagnósticos, né, e a partir da luz do que a teoria psicanalítica nos lança sobre esse tema, que o presidente da República assemelha-se e muito com alguém que tem uma personalidade antissocial, ou seja, que se enquadra dentro de uma possível psicopatia. Ok? Isso aqui são hipóteses, são levantamentos, como eu disse, uma vez mais e reitero, a partir de comportamentos públicos, que todos nós temos acesso, bem como todos que são profissionais da área e que entendem sobre esse assunto, são especialistas no assunto, a partir da luz de suas respectivas teorias, podem fazer essa avaliação e suscitar a discussão. Agora, se temos ou não um presidente psicopata na presidência da República, é muito complicado, como eu disse, fechar diagnóstico. Agora, que ele tem condutas de extrema proximidade com a psicopatia, na minha avaliação, é indiscutível. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Peço a você, uma vez mais, que se inscreva no nosso canal, ative os sininhos de notificações, inscreva-se lá no nosso outro canal também, que vai ser de muita ajuda. Eu preciso da ajuda de todos vocês para chegar esse ano em 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas, para que nós possamos então soltar aqui mais vídeos, mais conteúdo para discussões nesses campos, na compreensão desse ser humano. Ok? Eu espero você no próximo vídeo e até mais.